Flamengo busca contratação de jogador do Porto. Jogadoraço que o Flamengo quer contratar, André Franco. Olá, sou André Franco. Para tentar a contratação do volante André Franco, do Porto. E o Fabrício Bruno foi o grande destaque na seleção brasileira. Amigo meu falou, o Fabrício Bruno é alérgico a tomar gol. Jogou bem, hein? A seleção brasileira foi bem melhor que a Inglaterra. Tem renovação de contrato no Flamengo. O Flamengo está prestes a renovar contrato com o Eric Pulgar a pedido do técnico Tite, que tem sido grande destaque no Flamengo. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na tarde deste domingo. Porque se não gerar esse equilíbrio, não vai chegar. Uma equipe que ela só se defende, ela prima por não tomar gol, ela vai perder. Chega mais Nação na tarde desse domingo, vamos juntos aqui analisar a imprensa falando sobre o Flamengo, sobre a preparação do Mengão para as finais do Campeonato Carioca. Tem a imprensa esportiva assustada com o poder financeiro do Flamengo, que inclusive o Mengão está no mercado da bola buscando novos reforços, hein? Jogador do Porto pode reforçar o Flamengo a pedido do técnico Tite. Tem também renovação de contrato de Eric Pulgar, muitas outras notícias. Fabrício Bruno, hein? Se destacando na seleção brasileira. Vamos juntos aqui analisar, mas faz o seguinte, chega dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso de mais da força da torcida do Mengão. Você que está no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Piauí. Você que torce pro Mengão, está no Acre, no Amazonas. E você que está no Pará, você que está no Piauí, no Maranhão. Você que está em Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, na Paraíba, no Ceará. Você que está nesse momento no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, escreva nos comentários qual estado, qual cidade você está assistindo nossos vídeos e também escreva aí nos comentários o que você achou da atuação do Fabrício Bruno na seleção brasileira, hein? Que está brilhando o Fabrício Bruno. Vamos então para o vídeo de hoje. Deixe os créditos ao canal da Flá TV, ao canal do João Guilherme, ao canal do Bernardo Ramos, Enê Casagrande e Galvão Bueno. Link na descrição como créditos. Vamos analisar as informações do Flamengo e depois um pedacinho da seleção brasileira. E o Flamengo inicia conversas com o jogador Eric Pulgar para renovação de contrato. O jogador tem contrato com o Flamengo até o final de 2025. E de acordo com informações do jornal O Globo, o Flamengo sinalizou aos representantes de Eric Pulgar o desejo pela valorização e extensão do contrato com o volante chileno. A ideia principal é premiar o jogador pelo bom desempenho, já que atualmente possui o menor salário entre os atletas da posição. Além disso, a diretoria rubro-negra pretende evitar o assédio europeu na janela do meio do ano. Seguinte, galera, o Flamengo sabe que o Eric Pulgar é um jogador extremamente importante, não só para o esquema tático do Tite, mas foi, por exemplo, ano passado, quando o Flamengo foi uma bagunça com Vitor Pereira e Sampaoli. E mesmo assim, Pulgar, na minha opinião, ao lado do Fabrício Bruno, foi o melhor jogador do Flamengo na temporada 2023. Em 2024, com o Tite, não é diferente. Inclusive, quando o Pulgar não está na equipe, o meio de campo do Flamengo cai de rendimento bastante, porque hoje no elenco não tem ninguém que faça o que o Pulgar vem fazendo no time do Flamengo. Sabendo disso, o Flamengo já se adianta a possíveis assédios de clubes europeus, enfim, e já iniciou conversas para renovar o contrato do volante chileno Eric Pulgar, que foi convocado para a seleção chilena, acabou sendo retirado da lista por conta de um problema muscular, está fazendo tratamento, inclusive, só uma atualização, me relataram que não é grave. A informação que eu tenho é que tem chance até do volante estar à disposição no dia 30 de março, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. O contrato do Pulgar atualmente vai até dezembro de 2025, ou seja, é curto. Se a gente parar e analisar, daqui a um ano, teoricamente, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Mas óbvio que o Flamengo não vai dar esse mole, e aí já iniciou conversas para estender o vínculo dele. Ah, Vini, mas esse ano é ano eleitoral, será que o Landim pode fazer isso? Claro que pode, mas ele não deve fazer uma renovação que possa onerar e muito as contas do futuro presidente do Flamengo. Onde eu quero chegar? Por exemplo, na renovação de contrato do Gabigol que ele havia firmado, apalavrado, era uma renovação extremamente cara e milionária por mais 5 anos.
No caso do Eric Pulgar não seria isso, talvez você estende ali por mais 1, 2 anos, enfim. A informação é, o Flamengo está conversando com os empresários do Eric Pulgar para estender o vínculo dele e eu acho certo, correto. Acho que o Flamengo está fazendo muito bem. Inclusive, o Pulgar merece mais essa renovação que o próprio Gabigol, se a gente for parar e analisar desempenho dentro das 4 linhas. Então, fica aí a informação. Para quem não sabe, galera, o Pulgar, ele chegou ao Flamengo no meio de 2022, ou seja, não tem nenhum ano ainda de Flamengo, tá? É um jogador que tem 30 anos, idade avançada. Não é a idade avançada. Pode vir um clube da Arábia tentar a contratação dele. Jogador super importante. Então acho que o Flamengo faz certo em tentar renovar o contrato desse jogador. E olha só, nação, enquanto muitos clubes estão preocupados em pagar as suas dívidas, o Flamengo está faturando altíssimo ano após ano e a tendência é que nos próximos anos o Flamengo comece a faturar mais de 2 bilhões de reais. Esse é do final do ano passado. E o Santos ainda não tava. Pode ter feito mais dívida agora, porque também foi rebaixado, né? Contratou mais jogador. Mas daqui dá pra ter uma estimativa, né, senhor Mani? Dá pra ter uma noção. Eu não achei um mais recente do que esse. Não achei. Atlético Mineiro liderando disparado aí, porque 500 milhões... A dívida do Corinthians hoje, o Augusto Melo falou, bate 2 bi. Com o estádio, né? É sim, mas é dívida. Não, tudo bem. Você tem só a da dívida, não tem a da receita, não. Com o né? estádio. Não sei. Mas tem um outro aqui que você vai gostar, que eu vou te mostrar. É de setembro de 23, falou, né? É. Eu achei também essa daqui. Então não muda muito. Ô, senhor Mani, porque, ó, o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro já passou o Corinthians, hein? Eu acho. Em dívida? É. Não, hein? Não sei. A folha tá bem enxuta lá, tá? Tá, Tá bem enxuta. O Corinthians ainda tá pagando muito bem. O Cruzeiro não paga tão bem igual o Corinthians. É verdade, é Mas verdade. também a renda do Corinthians é muito maior, né? O A Corinthians, receita, né? o Corinthians, o estádio, senhor Mani, eu meio que não contabilizo muito porque ele se paga. O naming rights está acertado, as parcelas estão lá resolvidas. O que o Corinthians faz com o estádio ainda sobra. O estádio, o que preocupa é a dívida do clube, que é isso aí, ó. Você sabe que a maior parte dessas dívidas aí é tributária, né? É mais que trabalhista, é tributária. Mas Alfinete, o estádio se paga. Se tivesse quitado, o dinheiro ia pra isso. Então, tem que aparecer. É porque você tem que fazer dívida, entendeu? Mais a sua receita. Sim, não, tudo bem, aí é uma coisa mais complexa, tal. Aqui é só um rankingzinho aí, pra gente lembrar que tem outros times que devem também, não é só o Corinthians que deve. Não. Porque se você assistir televisão, parece que tá todo mundo em dia, e que só o Corinthians não pagou o jogador, só o Corinthians tá devendo não sei o quê, parece que só tem outro, o nosso campeão da Libertadores tá aí, cadê o Fluminense? Ó? Dívida alta também. Sim, mas você pode ter dívida altíssima, se você tem receita pra pagar, tudo bem, o problema do Corinthians é que o Corinthians não paga. Mas esse é o problema do Corinthians. Eu vou falar uma coisa aqui. O Flamengo hoje é um exemplo né, de gestão. O Palmeiras também é. Mas também tem aquele negócio... O Palmeiras tem uma empresa forte por trás. Agora o Flamengo, o que ele percebeu? A força da torcida, a quantidade e soube usar a O Corinthians tem esse potencial. Tem, é absurdo. É só se organizar, meu irmão. Se organizar legal, é igual o Flamengo. Vira um novo Flamengo. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu acho um absurdo o Corinthians não ter um faturamento igual ao do Flamengo. De bi, é pra bi. Outra coisa, mais em São Paulo. O Flamengo vai pro 4º ano faturando mais de 1 bilhão. O Corinthians nunca chegou nisso. E tem potencial. Não, exatamente. Até porque o Corinthians, a força da torcida do Corinthians se concentra no Sudeste e no Sul. Diferente do Flamengo, que tem muito no Nordeste. E no Sudeste e no Sul é onde tem mais dinheiro. É a maior renda per capita. Então, naturalmente, o Corinthians tinha que ter um faturamento maior. Com certeza. Mas é um time mal dirigido. Então você pega um time que tem um potencial desse, tem uma dívida dessa, e não paga. Aí vai lá o cara do Racing e reclama, vai lá o Rojas arruma as malas e vai embora. Isso pega mal pro Corinthians. Entendeu? Você vê algum jogador fazer isso no Atlético? Você vê algum jogador fazer isso no Cruzeiro? Não vê. Só acontece no Corinthians. É por isso que também são times que estão com dívidas gigantes. E, inclusive, é curioso você ver que tem muito time de SAF aí, né? Que parece que a SAF não é a solução de todos os problemas. A SAF não vai resolver as coisas da noite pro dia. Não é porque eu virei uma SAF e comprei lá o Santos hoje. Que o meu sonho é o Neymar comprar. Eu acho que ele vai comprar. Esse é o meu sonho. E acho que vai acontecer. Dinheiro tem, né? Ele tem 6 bilhões de reais.
Saiu outro dia a Eu fortuna não do duvido jogador. não que compre. 6 bilhões, se ele chegar com 2, ele compra. A sabe? gente vai ver as avaliações dos clubes aqui que eu separei agora, do final de 23. Bem legal isso. Agora, você compra o time hoje, você não vai resolver ele amanhã. Não. Mas por que o Atlético, por exemplo, chegou nesse nível também? O Cruzeiro... Por conta do estádio que eles construíram, né? O Cruzeiro é porque gastou demais, né? O Atlético também andou gastando bem. O Atlético fez uns times Ah, sim, 2, também 3 tem anos isso. também. Que... Hulk, vários jogadores, o Nacho, Vargas, vários jogadores que vieram de fora. Paga vieram quase 1 milhão. Exatamente. Que é diferente você pagar 1 milhão no Corinthians, que não tem como comparar a torcida do Corinthians, por exemplo, com a do Atlético. O Corinthians é muito maior, com a do Fluminense, muito maior do Corinthians. Então você tem muito mais receita, concorda? Sim. Então você consegue pagar muito mais, teoricamente. Agora o Atlético, não sei. O São Paulo é um time que figura aí também, ó. Nossa, Sim, São Paulo é Paulo, torcida Entre grande. os 5, e se fala muito pouco nas dívidas do São Paulo. Não, as pessoas fora da dívida do São Paulo. Quem né? fala da dívida do São Paulo? Vamos certo. Eu não vejo ninguém falar das dívidas do São Paulo. Tá batendo 700 milhões a dívida do São Paulo. É uma dívida muito alta também. Também acho. Muito Concordo. alta. E não se fala nisso, Hudson. É Mas é engraçado. momento, cara. Você vê, o São Paulo foi campeão aí, Copa do Mas Brasil. não apaga a ganhou. dívida, né? Não paga, mas aí o foco fica no resultado esportivo dentro do campo. Aí o Corinthians não ganhou nada, aí tem que falar alguma coisa, né? Não adianta. Então passa, A dívida é alta. passa pelo resultado. Passa. Ixi, Qual- resultado esportivo mascara tudo no futebol. Tudo que você imaginar. Então tá aí as dívidas aí, ó. Pra quem acha que é só o Corinthians que tá devendo, tem mais bastante time aí. Não, todos os times têm dívida. Todos, Agora, quem sem que acha que exceção. tem mais capacidade de pagar a dívida aí de todos? Capacidade, como clube. É o que vocês estavam falando, o O Corinthians. Corinthians. O Atlético, como é o Atlético vai tirar 1,5 bilhão de onde? Vai ter que ralar, ou então vai ter que vir lá Os menins, né? pra... Que é o que tá pra acontecendo, apostar. porque eles compraram o clube. O Atlético é uma SAF hoje, É. entendeu? É uma SAF. Então os irmãos lá, né, eles cuidam bem, e outros também, né? Cuidam bem do Atlético. Bom, vamos pra outra tela lá, Podi, rapidinho, que tem um levantamento bem interessante aí do valuation dos clubes Sports brasileiros. Value. É, você já viu isso? Isso é legal. É muito interessante, cara. É muito interessante isso. Passa aí um pouquinho onde a gente tinha combinado. Ó, clubes mais valiosos do Brasil no ano 2023. Tá bem recente essa pesquisa aí. O número aí em bilhões ali, ó. Flamengo, 4 bi. Palmeiras, 3,5. E o Corinthians em terceiro lugar, senhor mano. Avaliado em 3 bi. Eu acho que o Corinthians tinha que ser mais bem avaliado, né? Pelo potencial dele, né? O Corinthians, ele tem... Mas você sabe que as dívidas tá no meio dessa avaliação, né? As dívidas entram. Claro, as quando dívidas você compra a dívida também, As né? dívidas entram É nessa por isso que avaliação. Eu fiquei um pouco surpreso do Atlético estar tão lá em cima, né? Porque Certo. realmente a dívida entra como valuation. É isso mesmo. O que vocês acham aí? Então, São Paulo, Atlético, São Paulo, Inter. São Paulo não era pra estar mais bem colocado, não? Também acho, concordo. Concordo. O Atlético também subiu muito. Precisa saber exatamente o que é que é o Amir Somoge, né? Que é da Sports Value. O que eles levam em consideração? Por exemplo, o Flamengo, ele não tem um estádio. Isso é um patrimônio. O Corinthians é um estádio. Não tá pago, mas tá pagando. Eu acho que é Palmeiras sem estádio. Como é que o Flamengo vale tanto assim? Capacidade Pois de a gerar torcida receita. de gerar receita. Exatamente. Outro, elenco. Sim, elenco. Gerar receita, elenco e patrimônio físico. Eu não sei o que foi exatamente levado em consideração nisso aí. Por exemplo, o Santos não tem um patrimônio físico. O Santos não tem capacidade grande de gerar receita. E ele tem um elenco hoje que é um elenco... Né? Como é que ele mas a pode estar na Vila- frente do Grêmio? Mas a Vila é do Santos. Sim, a Vila é do Santos, mas é um quarteirão. Entendeu? É um estádio para 11 mil pessoas. Como é que ele pode estar na frente do Grêmio? Entendeu? Como é que ele pode estar na frente... É Eu não entendo. inviável uma reforma na Vila ali? Então vamos Porque eu já fazer. vi alguns projetos de... Sim, eu tava até esperando aí, eles estavam para soltar isso aí agora. Eu tenho aqui a... Porque você também não precisa ter. Aqui, ó. Passa para outra tela aí, por favor. Aqui, ó. Essa avaliação, ela considera inúmeros fatores para chegar a esse valor, tá? Sempre com as informações financeiras mais atuais. São considerados todos os ativos do clube, sendo circulante como dinheiro no caixa e bancos, aplicações financeiras e valores a receber. E é também os ativos imobilizados como estádio, centro de treinamento e edificações em geral. Há ainda a avaliação da marca, que considera 20 diferentes variáveis para a formação do valor, dividida em 3 grupos: potencial de mercado, potencial esportivo e receitas oriundas da marca.
tá? É por aí bastante dado, pô. é por aí que eles chegam aí. Aí você vê o Santos tem 2 CT, né? Então, mas como é que o Bragantino pode estar aí? Aqui, ó, inclui O Bragantino ainda não tem um campo, pô. o valor do plantel Não, do mas time fez um CT profissional. agora. Fez um CT gigantesco. Ok, beleza, mas eu Será acho... que o Nabi Chedi não é considerado deles? Não comprou? Não O é? estádio, mas o complexo, você conhece todo o complexo lá? Do Nabi Chedi? É. Conheço. É grande? Não, é pequeno. Então, É menor que a Vila. é isso, tô te falando como é que ele tá aí. O que vocês acham que mais incomoda nessa lista aí, que vocês não batem, eu acho que não tá batendo muito? Flamengo, vocês estão de acordo? O Bragantino tá nessa posição aí, é o que mais me incomoda. Bragantino em Tá muito nono? acima, né? Tô muito, muito acima. Na frente do Cruzeiro, acho do que Grêmio, do Santos, do Cruzeiro. Tá na frente. Mas o Bragantino hoje ele é avaliado pela marca Bragantino ou pela marca Red Bull? Então, tudo isso, isso aí vale aí uma até entrevista mais. com o Amilson Morge, pra ele explicar isso pra A gente. gente pode convidar ele para vir aqui. Pode Porque ir. o que tá levando em consideração aí? É. Porque se tiver levando em consideração a marca Red Bull, Não tem torcida. Não tem torcida. Mas aí eu acho que é até mais. então. Pô, só pela Red Bull. Não, mas é que tá. Quando você vai comprar o Red Bull, você não tá comprando a fábrica Red Bull. Você tá Mas, comprando o time de futebol. mas ele leva em consideração o potencial da marca, né? Mas a marca forte é Bragantino, não é Red Bull. Red Bull é como se Será? fosse sim, é como se fosse um patrocinador. O Bragantino é uma coisa. O Red Bull é como se fosse um patrocinador. Então, por exemplo, ele tá no nome do Palmeiras time para agora. Balada. Sim, Palmeiras para Balada. Mas Parmalat não estava no nome do Palmeiras. Sim, ok. Quando você se fosse naquela época comprar o Palmeiras, você ia comprar o Palmeiras, a Parmalat você ia pra lá. Se você comprar o Red Bull hoje, o Bragantino, você compra o Bragantino. A Red Bull vai pro canto dela, vai seguir o caminho dela. Isso me espanta demais. Você entendeu? Me espanta demais. O que mais vocês acham que tá... Acho que o Atlético tá muito abaixo. Qual O Atlético? Vasco Paranaense. tá bem abaixo. O Vasco Paranaense. tá bem abaixo. O Vasco é outro time também que sabe, O Vasco tá abaixo do América. meu não pode, chama atenção, entendeu? O que te incomoda nessa lista aí, Hudson? Basicamente isso, né? Acho que é isso. A Portuguesa aparecer ali é legal. Acho Legal. bacana. Pô, um clube desse, né, cara? Eu conheço lá o pessoal da direção. Pô, o clube é muito bom. Era um clube que merecia estar num cenário melhor, né? Vai fazer agora a quarta-final com o Santos, né? Tá virando SAF, se eu não me engano. Estavam querendo, mas o problema é que eles querem ficar com 51% de controle e quem investir fica com 49%, pô. Vai botar os dinheiro, né? Não, eu vou dar uma puta grana, você administra. E eu fico só dizendo amém. Se você perder tudo, quem se fode sou eu. É isso. Baixa aí a Podi pra próxima aí. Que aí tem um exemplo aí de 1 por 1, como é que tá sendo essa divisão aí do... essa é a que a gente É a mesma, essa é a mesma. Aquela, acho que é a 25, né? Se não me engano é a 25. Mas o Corinthians com todas essas dívidas aí continua, aí vai pro primeiro lugar, que é o Flamengo. E aí, Nesse curso de gestão que eu tô fazendo, você aprende tudo isso aí. É muito... Analisar isso daí. você foi pro 4º lugar. Isso, sobe, vai no Flamengo, que é o primeiro. Opa. Aí, ó. Aí dá pra ter uma noção ali, ó, de como vai crescendo, ó. Olha lá. Foi impulsionado pela marca, claro, o Flamengo cresce demais com os títulos que ele ganha, então foi impulsionado pela valorização da sua marca, tá? Bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana, campeão da Supercopa do Brasil. Então houve uma valorização na marca e elevação do valor do plantel, do elenco, né? Plantel é de animal, né? Do valor do elenco de jogadores, que é extraordinário. Eu não sabia que o plantel era... levado em consideração para fazer essa avaliação. Entendeu? Segue com o clube mais o Brasil com valores de recorde de 4,5 bilhões, 4 bilhões e meio. Clube inativo, sem jogadores, e apenas sem considerar os jogadores, ele cai para 7º lugar, pela falta de estádio. Foi o que eu falei agora há pouco. De acordo com o jornalista Bernardo Ramos e Vene Casagrande, o Flamengo continua no mercado buscando novos reforços. E agora o nome da vez é o jogador André Franco, que está atuando nesse momento no Porto. Vamos analisar nesse momento. Que a gente vai falar sobre um jogador que é um jogadoraço. O Mauro César trouxe a informação, um grande amigo e jornalista, ótimo jornalista Mauro César, trouxe a informação na manhã deste sábado de que o Flamengo quer contratar André Franco, jogador do Porto, do Futebol Clube do Porto, revelado numa das melhores academias de futebol do mundo, que é a base do Sporting, tá? Depois foi para o Estoril e hoje joga no Futebol Clube do Porto, não é titular do Porto, tá? Mas é um senhor jogador, um volante que pode jogar como meio-campista também, canhoto, tá? De 1,77 m, não é dos jogadores mais altos que tem,
mas tem um papel muito importante que pode encaixar perfeitamente no time do Flamengo, tá? É o cara para o Flamengo. André Franco seria uma contratação espetacular e o Flamengo, mais uma vez, né, indo ao mercado no futebol europeu, mostrando sua força financeira, um faturamento em 2023 de 1 bilhão, de cerca, né, de 1 bilhão 400 milhões de reais, e a gente tem que falar sobre essas contratações, né? Em primeiro lugar, sobre a força que o Flamengo vem demonstrando no mercado ao ir à Europa para trazer jogadores, fazendo um movimento inverso do que é o normal. Qual é o normal? O jogador sair da América do Sul e ir para o futebol europeu. No caso, o Flamengo vem trazendo jogadores, até o Mauro lembrou no vídeo dele, do Vinha, né? Jogador que estava no Sassuolo, que pertencia à Roma. O Flamengo foi lá e falou, eu quero esse jogador. Foi lá e comprou o jogador. Não é que pegou por empréstimo, comprou o jogador. A gente vai falar mais sobre André Franco nesse vídeo. Não é titular do time do Porto. O Porto tem meios campistas muito bons, né? A gente viu agora, a gente teve a oportunidade de ver o Porto jogando contra o Arsenal, né? Na Liga dos Campeões da Europa. É um time muito bom. Eu não estou falando aqui, quando eu falo do André Franco, de um jogador como o Al-Musrati, por exemplo. Então, o Al-Musrati talvez seja um jogador até melhor do que o André Franco, mas joga em posições diferentes. Eles poderiam ser complementares, né? O Al-Musrati, um jogador que atua mais centralizado no meio de campo, né, em frente aos zagueiros. O André Franco sendo um jogador canhoto. Isso é muito importante. Eu estou falando sobre esse detalhe aqui, mas é muito importante para você entender. Que joga mais pelo lado direito, tá? Então a gente está falando aqui de um jogador que pode cortar para dentro, fazer inversão de jogo, né, com o pé esquerdo, e mais importante, ter um cara para barrar as subidas, né, o espaço que fica. Eu acho que esse é um dos únicos defeitos táticos do Flamengo hoje, se não for o único, jogador que possa barrar as subidas do ponta esquerda adversário, tá? Então, por exemplo, quando o Flamengo jogar contra um time como o Red Bull Bragantino, que tem um zagueiro que é um lateral esquerdo de qualidade, que é o Juninho Capixaba, um ponta esquerdo, Vitinho, de qualidade. Então o Red Bull Bragantino, estou citando um exemplo aqui para você imaginar, é um time muito forte nas jogadas pelo seu lado esquerdo. Então precisaria ter um jogador ali para fechar o meio pelo lado direito defensivo do Flamengo. Esse cara é o André Franco, não é o De La Cruz. Tá? O De La Cruz, embora possa jogar pelo lado direito, não é um jogador que vai fechar esse espaço, e isso vai provocar que o Pulgar saia correndo para fechar e aí vai deixar um espaço no meio de campo. A gente viu isso, por exemplo, no segundo jogo entre Flamengo e Fluminense, empate por 0-0, tá? Então o André Franco seria um jogador para fazer esse papel, para cumprir esse papel de marcar o lado direito defensivo do Flamengo. É um jogador muito bom, canhoto, como eu disse, e que pode ser escalado até mais à frente, tá? Ele não seria um reserva para o Eric Pulgar, pode ser também, mas eu acho que seria um jogador para ser complementar ao Eric Pulgar, fazer mais ou menos o que o Gerson faz pelo lado esquerdo, tá? Seria uma excepcional contratação. O Flamengo vai ao mercado e vale lembrar que a janela para jogadores que vêm do exterior está fechada, só vai abrir no meio do ano. E o André Franco torna-se o alvo principal. Segundo o Mauro César falou até, o Flamengo já tinha tentado a contratação do André Franco por 4 milhões de euros e o Porto recusou a oferta rubro-negra. Tá? Lembrando que no Porto, por exemplo, tem um jogador que veio do Famalicão, que foi revelado pelo Flamengo, jogando como titular, o zagueiro Otávio, tá? Que é muito bom jogador, saiu do Flamengo, foi para o Famalicão e agora está no Futebol Clube do Porto fazendo dupla titular com o Pepe, né? O Pepe, que tem a fama de ser um carniceiro e tal, para mim foi o melhor jogador de Portugal na campanha vitoriosa da Euro em 2016. Pepe é muito bom jogador, um zagueiro muito bom. Então existe essa lenda tal de que o Porto tem uma zaga muito dura com o Otávio e o Pepe. Isso não é bem verdade, tá? Eu acho o Pepe um zagueiro que pode ser viril por vezes. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre essa dupla, Otávio e Pepe, mas é um jogador de qualidade, né? Então a gente olha para o Futebol Clube do Porto e vê talento ali. Então o André Franco, o fato de ser reserva do time do Porto, isso não significa que não seja um bom jogador. Porque, como eu disse, o Porto tem excepcionais meio-campistas. Jogador que entrou em partida de Champions League
entra no time em jogos da Liga Portuguesa. Pode ser uma excepcional, excelente notícia para o Flamengo se vier de fato para o clube. Dando continuidade aqui, uma informação publicada primeiro pelo Mauro César Pereira. Nós confirmamos que o Flamengo não desistiu e vai voltar à carga na janela do meio do ano para tentar a contratação do volante André Franco, do Porto. O rubro-negro chegou a fazer uma proposta na janela do início do ano e a proposta chegou a ser recusada. O Flamengo mantém esse jogador no radar. Um membro da diretoria do Flamengo falou: é um nome que agrada muito, de fato tentamos no começo do ano, mas o que vai acontecer na próxima janela de transferência a gente não pode prever. É um nome que a gente gosta, óbvio. Se tiver a possibilidade de tentar a contratação de novo, a gente pode tentar, mas dizer que vamos tentar ainda é um pouco precoce. Mas fica aí a informação, repito, publicada primeiro pelo jornalista Mauro César Pereira, e nós confirmamos, de fato é um nome que o Flamengo tem ali no radar, gosta bastante. Para quem não sabe quem é o André Franco, ele tem 25 anos, volante, tá? Ele começou no Sporting de Portugal, passou pelo Estoril também de Portugal, em 2022, 2023 chegou ao Porto e está lá desde então. Por exemplo, na temporada 2023-2024, a última, ele fez 23 jogos, marcou um gol e deu 3 assistências. No currículo dele, ele já ganhou Taça de Portugal, Liga Portuguesa, Nacional Juniores, a primeira divisão, e Taça da Liga. Então, um jogador jovem, 25 anos, é bem o perfil mesmo que a diretoria do Flamengo vem tentando contratar nas últimas janelas de transferência. Uma atuação exemplar, o nosso zagueiraço Fabrício Bruno foi destaque na seleção brasileira. E o João Guilherme e o Galvão Bueno falaram sobre a atuação da seleção e também sobre o Fabrício Bruno. Vamos analisar nesse momento. O Pedro, atacante do Flamengo, não pode ser descartado. Você tem Vinícius Júnior e Rodrigo. Você tem esse menino Savinho. Você tem Andréas Pereira e Lucas Paquetá, que estão aí jovens ainda, mas jogando no alto nível no futebol inglês. Você tem Bruno Guimarães, que é a mesma coisa, joga em alto nível no futebol inglês. Você tem João Gomes, que joga em alto nível no futebol inglês. E você tem outras opções. Você tem André do Fluminense, que é outro volante extraordinário. Você tem zagueiros. Hoje Fabrício Bruno e Beraldo mostraram que tem condições de estar na seleção brasileira. Mas você tem Gabriel Magalhães, que está no Arsenal e é um bom zagueiro. Você tem o Bremer, né? E você tem jogadores. Talvez nós hoje não tenhamos, né, um jogador que possa atingir o nível de um Romário, de um Ronaldo, Pelé, nem se fala, Ronaldinho Gaúcho, mas talvez a gente tenha uma nova geração adaptada ao futebol de hoje, que é um futebol muito mais coletivo, é um futebol de intensidade e com talento. Então é um início de Dorival Júnior da melhor maneira possível. Espetacular. E com o gol do Hendrick, para coroar essa nova fase. Arroz com feijão não faz mal a ninguém. E Dorival é especialista neste prato. Faz o simplesinho, coloca cada um no seu lugar. E hoje, cara, a gente viu uma seleção brasileira arrumada. O Brasil estava arrumado. O Brasil estava bem posicionado. Em determinados momentos do jogo, perdeu disputas ali pela segunda bola, teve dificuldade para sair jogando no início da partida, mas rapidamente se encontrou e fluiu. Então nós vimos um Brasil arrumado. Mérito do Dorival, que tem pouquíssimo tempo. Quantos treinos o Dorival deu com a seleção brasileira? Pouquíssimos, né? E é isso, feijão com arroz, com aquele alho de tempero, sabe? Aquele alho, não é aquele feijão que vem com um monte de coisa, aquela feijoada, não. É aquele feijãozinho com alho, salzinho, simplesinho. Se quiser, bota uma cebola picadinha, só. Não tem muita invenção. É isso aí. O Samuel está dizendo que a grande revelação foi o Andréas Pereira. Olha, eu não acho nenhum absurdo dizer que ele foi o melhor jogador do Brasil. Porque ele decidiu o jogo, né? Embora eu acho que o Paquetá mereça também isso. O Paquetá jogou muita bola. O meio-campo foi muito bem. João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá arrebentaram. Mas o Andrés entrou e foi decisivo, né? Jogou demais. Paquetá é do City no meio do ano. O Guardiola já queria, mas ele não foi por causa da suspeita de envolvimento com apostas esportivas. Então isso esfriou a negociação. Ele não foi convocado pelo Diniz também porque havia essa suspeita. Isso foi mal para o Diniz, prejudicou o Diniz. O
Paquetá ajudaria a seleção brasileira. E agora ele voltou com tudo e querendo mostrar serviço e com muito tesão. Isso foi muito importante, né? Então ele vai para lá e ele vai dar um show no time do Guardiola. O Guardiola não tá de olho dele à toa, né? Sabe que ele é um cara que pode acrescentar muito ao time. Com o zagueiro do Flamengo não toma gol. É mais um gol que sai invicto, sem ser vazado, mais um jogo que sai sem levar gol. O Fabrício Bruno, amigo meu, falou: o Fabrício Bruno é alérgico a tomar gol. Ele jogou bem, hein? Ele jogou bem, o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno foi na seleção brasileira em Wembley contra a Inglaterra, é bom frisar. Ele não jogou contra a seleção das Ilhas Maldivas, não. Ele jogou contra a Inglaterra em Wembley. Ele foi bem, hein? E ele foi igual ele joga no Flamengo. Ele foi igualzinho. O mesmo zagueiro do Flamengo. Foi bem o Fabrício Bruno. Foi bem legal. Abraço, Ribeiro. Santana Vieira, R$5. Por que trocaram o Dorival pelo lusitano Vitor Pereira? Olha, essa é uma pergunta que ela começa a ser respondida ao longo do tempo, né? Primeiro tinha a possibilidade do Dorival ir para a seleção brasileira, né? E o Flamengo ficou com medo de perdê-lo para a seleção brasileira. Ele poderia ter ido já naquela época para a seleção brasileira. Depois, né, a avaliação dentro do Flamengo é que ele tinha permitido que os jogadores tirassem férias longas e com o apoio dele, os jogadores já anteciparam e tiraram férias enormes. Isso causou um desconforto dentro da diretoria do Flamengo. Agora, o Flamengo cometeu um erro ao mandar embora, ou melhor, não renovar o contrato, um técnico que tinha vencido a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Foi um equívoco do Flamengo, mas as respostas vão aparecendo aí ao longo do tempo, né? Mas isso aí ficou para trás. O Flamengo agora tem o Tite e parece que o trabalho é bem promissor. Bem, meus amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, felicidade, está aqui no estádio de Wembley, tempo sagrado, um dos tempos sagrados do futebol mundial, para ver uma vitória do Brasil em cima da Inglaterra. Depois de um ano pavoroso, começa um novo ciclo, com o Dorival como técnico, uma vitória em cima da Inglaterra, com o gol do Hendrick, que quase fez o segundo. Olha, foi um grande espetáculo. Não foi. Não foi um grande espetáculo, realmente não foi. O primeiro tempo, oportunidade dos dois lados. A Inglaterra também teve suas oportunidades. Qualquer um dos dois poderia ter saído à frente no final do primeiro tempo. O segundo tempo, a seleção brasileira foi bem melhor que a Inglaterra. Bem melhor. Criou oportunidade, continuou tendo oportunidade. Passou algum sufoco ali atrás, mas se segurou bem. E aí, as alterações. O Dorival mexeu bem, tirou o Paquetá para botar o Andrés, entrou bem no jogo por ali, tirou o Rodrigo também, mexeu, botou Hendrick. Então olha só o que ele fez. Ele tira um armador, bota um mais volante, tira um meio atacante, meio armador, Rodrigo bota um atacante, um menino de 17 anos, vem a jogada com Vinícius Júnior, rapidez dos dois à frente, com Vinícius Júnior e com o Hendrick, sai o gol do Hendrick. Sai o gol do Hendrick. Até narrei aqui no telefone da Desirê que estava filmando, porque eu não resisti. Um menino de 17 anos fazer o primeiro gol dele, uma vitória em cima da Inglaterra, em Wembley, na abertura de um novo ciclo da seleção brasileira. Aí depois, Dorival, parabéns, Dorival, fez o que tinha que fazer, na hora certa, essa vitória era importante. Ele tira o Vinícius, para botar o Pablo Maia, tira o principal atacante, bota mais um volante, bota o Brenner, bota mais um zagueiro, termina com 3 zagueiros, com 4 volantes, só o Hendrick na frente. A Inglaterra saiu toda para o sufoco e no último lance, quase que o Hendrick faz o segundo gol. O Andrés Pereira fez uma boa jogada pela direita, botou ele na cara do goleiro, o Pickford salvou a Inglaterra do segundo gol. Foi um espetáculo? Não.
Foi uma exibição de gala? Não. Mas foi muito importante. Depois de um ano tão ruim como a seleção brasileira teve em 2023, iniciar o ciclo jogando contra a Inglaterra, time formado já há muito tempo, em Wembley, e ganhar por 1-0, bom demais. Feliz pelo jogo, acima de tudo, gratidão e agradecer a Deus pela oportunidade. Eu com 28 anos, chegar aqui na seleção literalmente pela primeira vez, nunca tive esse histórico de seleção de base, e chegar aqui em Wembley, jogar de titular contra uma equipe extremamente qualificada, que vem de um trabalho longo de muitos anos. Então eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de vir aqui e vou sempre procurar dar o meu melhor, tanto no meu clube quanto na seleção. É difícil falar porque ver todo o sofrimento que passamos lá atrás, meu pai e minha mãe sempre fazendo de tudo para me dar as melhores condições para que eu um dia pudesse me tornar um jogador, não vou nem dizer na seleção brasileira, mas me tornar um jogador. Então eu sou eternamente grato a eles por tudo. Meu pai e minha mãe estavam aqui hoje juntamente com a minha esposa e meu filho, me acompanhando e torcendo por mim. Sei que meu pai deve ter ficado extremamente emotivo, porque ele é esse tipo de pessoa, mas ele vê que todo o sacrifício que fizemos lá atrás, passando pelas dificuldades que passamos, foi válido para chegar aqui hoje e fazer um grande jogo que não só eu, mas toda a equipe fez. Fabrício, você estreia na seleção brasileira, você vem em uma segunda lista, 2 jogadores infelizmente se machucaram, e você entra de titular e dá conta do recado. Brasil não sofre gols, Flamengo já está há 11 jogos sem sofrer gols na dupla, você e Léo Pereira ali, o Brasil não sofre gol, e você, mais uma vez, não perde na velocidade para nenhum jogador. Como é que você vê esse momento de estreia, como é que você vê esse momento na sua vida, assim, essa estreia em Wembley, Brasil, Inglaterra, um adversário muito difícil, top 3 aí hoje, talvez, no ranking da FIFA do mundo. Como é que você vê, assim, como é que é para você, como é que foi especial para você esse jogo de hoje? Cara, é especial por tudo que eu falei, né? Pela minha trajetória até aqui, nada foi fácil na minha vida, sempre passando por alguma desconfiança, mas eu sou um cara extremamente que eu tenho muita confiança em mim e falo isso no meu clube também, todos confiam muito em mim. Graças a esse grupo aqui hoje eu me senti desde o primeiro dia super acolhido, isso me fez eu sentir bem, me sentir leve, e isso tem grande valia no jogo que eu fiz hoje, num jogo tranquilo, então eu sou muito grato por isso tudo. Feliz pelo momento, feliz por ter feito esse grande jogo, esse resultado extremamente positivo. Agora é a sequência, descansar o dia que tem para terça-feira lá em Madrid a gente enfrentar a Espanha e, se Deus quiser, fazer mais um grande jogo, se Deus permitir, conquistar mais um grande objetivo, que é a vitória. Nação, então tá aí as informações do Flamengo e também da seleção brasileira. O Fabrício Bruno jogando muito bem na zaga da seleção, hein? Grande destaque o Fabrício Bruno. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo nesse domingo. Eu gostaria que você aí que tá assistindo nossos vídeos, né, escreva nos comentários de qual cidade você assiste nossos vídeos e coloque aí embaixo qual é a sua expectativa agora para a final do Campeonato Carioca, hein? Tá chegando. O Flamengo vai entrar em campo. Já tantos dias que vamos ficar sem Flamengo jogando, né? Dá até uma tristeza. Mas tá aí, nação, é isso daí. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais informações e notícias do Mengão pra vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.